sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua.
Leitura semanal doméstica. Leitura semanal doméstica. O livro de São Mateus, capítulo 10, do versículo 24 até o versículo 36. São Mateus, capítulo 10, do versículo 24 até o versículo 36. Diz assim no 24: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se o chamaram de Beelzebu, ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Então, na quarta-feira, nós estaremos meditando com a igreja, leitura semanal doméstica. Amém, irmãos? Ao som de Somente Crer, o pastor Manassés estará tomando a plataforma. Querido Salvador, mais uma vez estamos com nossos corações e vidas diante do altar de Deus, para que possamos assim sermos ajudados neste tempo oportuno e também assim receber do Senhor a porção que nos é aprazível e necessária. Reconhecemos que somos inteiramente necessitados da misericórdia, porquanto buscamos na fonte que é Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. E graças ao nosso bom Deus. Amém. Que Deus continue nos abençoando. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, amém. Bom, João, pega para mim meu celular, por favor. É bom nós estarmos na presença de Deus, né, meus irmãos? Nós hoje estamos A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Que Deus continue recompensando o esforço de cada um e que Deus também nos dê graça para sempre estar no nosso posto de dever, entendendo que não é apenas uma obrigação, mas é um privilégio nós estarmos reunidos em torno da palavra. Amém, meus irmãos? Que Deus possa falar aos nossos corações também, né? O irmão Wilton, fica em pé, irmão, só para todos saber bem de quem nós estamos falando, né? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Pode se sentar. O irmão Wilton, com a nossa irmã, sua esposa, a irmã Jusileide, estão de retorno para sua terra natal, Tocantins, Rondônia, onde que é mesmo? Sempre Tocantins, né? É isso. E eu falo para eles, né? Eles passam uma temporada lá e uma temporada aqui, né? Eu acho que o tempo deles passar uma temporada lá
Se Deus viu um dia eles voltando, eles vão voltar. Amém, irmãos? Né? Amém, graças a Deus. Que essa mão levantada aí, viu, irmão Hilton, possa ser um amém de Deus para nós também, viu? E como é o correto, nós vamos estar, ou já conversamos com eles têm uma cidade não tão longe da onde eles vão morar, que eles descobriram que tem uma igreja da mensagem, lá eles vão estar indo conhecer, e sendo algo que realmente é da mensagem, né? Nós passaremos eles congregar com o pastor de lá. Eles vão ver qual é o nome do pastor, para a gente saber certinho. E, se não for assim, continuamos ligados aqui daí, né? Amém, meus irmãos? Amém? Mas que Deus ajude que seja um pastor que prega a mensagem limpa, né? E com vida limpa, com o evangelho de Jesus Cristo, para que lá eles possam congregar, mas nunca se desligando aqui, né? Sempre em questão de sermos uma família em Cristo, mas congregar é muito importante, faz parte do cristianismo. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Essa nota eu precisava entregar para os irmãos também. Hoje tivemos uma reunião da junta, e fazia um tempinho que nós estávamos sem reunião, né? Mas agora tivemos, e próxima ceia também, sempre para benefício da igreja. Eu gosto de lembrar que muitos assuntos é tratado com a junta da igreja, para que a igreja possa ter liberdade apenas de vir, cultuar, se alimentar, adorar a Deus e descansar. Às vezes alguém fala um assunto para você, traz um assunto, seja conjugal de alguém, seja pessoal, seja o que for, né? Seja de alguma igreja, alguma coisa. Não se preocupe com nada, só se preocupe em viver para Jesus, obedecer a Deus através da mensagem, das escrituras, adorar ao Senhor. E quando alguém vem falar alguma coisa, fala: não atrapalhe minha fé, não. Vai falar com alguém da junta da igreja, né? Ou vai falar com o pastor ou alguém da junta da igreja, e descansa. Amém, meus irmãos? Assim nós temos mais liberdade para servir a Jesus e deixar as coisas de lado, né? Graças a Deus por tudo isso, né? Graças a Deus. Bom, hoje nós estamos um dia muito abençoado, né? E também o irmão Mateus Naiver de Paim dá amém a isso, né, irmão Mateus? Um dia muito abençoado, né? A irmã Milena de Souza, falei certo? É isso, né? Milena de Souza, de Paula de Souza, de Paula de Souza, né? Também está muito feliz, e amém a tudo isso. Nós todos estamos felizes, né? Antes de nós chamarmos esse jovem casal, nós vamos lembrar que tivemos domingo passado, então, culto aqui na igreja, e simultaneamente o casamento da irmã Gabriele com o irmão Tarciano. Correu tudo bem, graças a Deus. Casamento muito gostoso, né? Como todos, né? E nós temos esse privilégio de cumprir as escrituras em todas as coisas, né, meus irmãos? Desde o princípio. Planta certo, colhe certo. Se um dia parar de plantar certo, vai colher o errado. Mas se plantar certo, voltar a plantar certo, sempre vai ter a lei de Deus, do efeito segundo uma reação. Toda ação é tributo de uma ação. Então, se temos a ação correta, logo vem a reação correta. Amém, meus irmãos? Então, isso é muito importante. Dito isso, vou chamar o irmão Mateus Naiver de Paim. Cantaram hoje, né? Tanta felicidade, né? Que benção, né? Cantar para Jesus. Eu fiquei até com vontade de pedir para eles cantar de novo, né? Começar o noivado, essa etapa nova da vida, cantando. Que maravilha, né? Que maravilha. A irmã Milena, tá certo? Milena? Né? Irmã Milena, vem aqui à frente, nossa irmã. Olha, que bonito, né? Essa é a aliança do casamento, é isso? Amém. Já está assinado dentro? Tá bom. Sinal de aliança é um sinal, diz o nosso profeta, né? É um tipo de Cristo e a igreja, e é um sinal. O profeta diz: você deve usar aliança. Se você não usa aliança, antes de eu tratar aqui, deixa eu só falar isso. Se você não usa aliança, você deve usar, correto? Porque é um sinal, né? É um sinal que, olha lá,
Olha a aliança, que bonita a aliança, viu? Olha a aliança, que bonito, né? Não tem aliança? Por quê? Porque não tem um compromisso de casamento, né? Mas aqui tem, e um dia, se houver tempo, o senhor vai ter, amém? E disse amém, irmãos, amém, né? Mas é um sinal. O profeta diz, quando uma mulher casada, eles não respeitam mais nada aí fora, mas é nosso ensinamento, amém? Não importa se eles respeitam ou não, nós respeitamos esse sinal aqui, ó. Amém? Nós respeitamos o que isso significa entre nós e Cristo, amém? Amém? A igreja e Cristo. Então, é nós que devemos respeitar, cada um em particular. Senão é apenas uma coisa que não tem valia, correto? Mas nós valorizamos as coisas que têm valor. Então, você deve usar a aliança, o profeta diz, porque um homem casado, uma mulher ver a mão dele, a aliança, ela sabe que ele tem um compromisso, o profeta usa o termo, ela deve saber, no caso, sabe que alguém está esperando ele quando ele chegar em casa. Amém? E assim vice-versa. Então, deve-se usar a aliança. Isso faz parte do cristianismo. Deve-se também casar na lei. Casar na lei. Isso também faz parte do cristianismo. Amém, meus irmãos? Se porventura alguns dos nossos irmãos ou irmã ainda não é casado na lei, conheceu a mensagem, batizou e não passou pela lei, deve ser feito isso. Viu? Vocês me permitam usar esse termo, quando eu estiver falando aqui aos nossos jovens, né, você presta atenção que o profeta vai mostrar isso nas minhas palavras ali, na minha leitura, vai ficar muito claro isso, correto? Então, deve-se casar na lei, porque dá a César o que é dele, e isso é necessário, amém? Se alguém não fez, procure o seu pastor, aqui, nós, não tem visitante, então é nós mesmos, né? Me procure e vamos colocar em ordem isso. Amém, meus irmãos? Amém? Para tomar a ceia em paz, para poder dar o testemunho a quem importa. Amém? Isso faz parte. Agora, não esquecendo que noivado compete à casa do Senhor. Está aqui ele fez o pedido a ela, lá com família, que faz parte também do processo, mas o culminamento final é na igreja, correto? Também o casamento, o profeta diz, compete à casa do Senhor. Então, compete a nós, como igreja do Deus vivo, reconhecer esses atos cerimoniais. Muito importante. Nós representamos Cristo na terra. Então, nós precisamos passar por esses processos. Se você não passou pelo processo da igreja, eu sou casado na lei, mas já passou pelo processo da igreja, não, mas como é que eu vou fazer, pastor? Eu estou há 30 anos casado e conheci a verdade ou coisa assim. Como é que eu vou casar? Cada um dentro da sua condição de fase de vida. Conversa com o pastor aqui, se alguém está acompanhando pela internet, conversa com o seu pastor, mas aqui, vem nos procurar, nós fazemos a reunião com a junta da igreja e oramos por você, pela sua aliança, pelo seu matrimônio, e Deus é honrado quando nós procuramos cuidar de tudo na nossa vida. Amém, meus irmãos? Tudo de acordo com as Escrituras e com a mensagem que de fato é a mesma coisa. Dito isso, amém, meus irmãos? Amém. Então, se alguém está faltando alguma coisa, faça, né? Não vamos ficar devendo nada para ninguém, correto? Sabemos que casamento é de coração para coração, é vida entregue, o profeta diz isso, mas tem a parte física que deve ser cumprida, porque somos cristãos. Bom, eu vou fazer assim, porque cada noivado, cada casamento tem uma inspiração, né? Mas eu senti que assim, né? Irmão João Souza e a irmã Rose, vem cá, né? Eu senti que eles querem participar disso, né? Amém? É bom, amém? Vem cá, os pais, que honra, né? Um dia não conheciam a Jesus, quem sabe? Um dia conheceram o Jesus da religião, entre aspas, e um dia conheceram a Jesus, o único e verdadeiro, e aqui estão como um casal. Amém, meus irmãos? Servindo a Deus e entregando seus filhos sempre nas mãos do Senhor Jesus. Maini, vem cá, Maini. Podem ficar ali do lado deles, irmão Anderson. Nós todos somos conhecidos de todos, né? Então, vocês sabem que a Maini e o irmão Anderson são os pais do irmão Mateus.
Dá uma olhadinha ali, que já é responsa, né? E irmão João com a irmã Josi, os pais da irmã. Amém? Então, vocês esperam um pouquinho em pé aí, não tem problema. Eu quero ler na mensagem: vimos a sua estrela e viemos adorar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Parágrafo 66. Eu não vou ler muito longo a passagem, mas eu vou ler alguma parte só para esse momento. O profeta diz no parágrafo 66 da mensagem: vimos a sua estrela. Agora eu gostaria de passar isto para frente, antes de seguirmos. Diante, veja, ele estava tendo uma linha e ele falou: vou dar uma pausa aqui e vou passar isso para depois continuar o tema da mensagem. Ele diz assim: desposar, o mesmo que noivado. Amém? Então, mesmo assentados, tomem as suas escrituras em Mateus capítulo 1. Versículo 18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Todos acharam? Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Estou certo, irmãos? Eu estou lendo certinho aí? Tua mulher. Quem falou isso foi o anjo. Tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém? Então essas duas colocações, você notou comigo. Estando Maria, sua mãe de Jesus, né, desposada com José. Então o que é desposar? Nós já sabemos, apenas relembrando. E aqui a palavra do anjo vem: Maria, tua mulher. Vamos para a mensagem mais uma vez, que diz, o profeta diz: desposar, o mesmo que noivado. Então José, esposo de Maria, era noivo quando ela engravidou-se do Espírito. Amém, meus irmãos? Ele era noivo com Maria. Ele estava desposado. Alguém pode pensar: mas desposado não é casado? Não, é noivado. E o profeta continua dizendo, então, veja, no Oriente, naquele tempo, era o mesmo que casar. Contrato de casamento. Logo que eles... O que eu li aqui na mensagem? Contrato de casamento. Contrato de casamento feito na igreja? Na lei. Tá bom? Então, quem não passou pela lei, vai lá fazer a parte da lei. Amém, irmãos? É mensagem? Amém? É mensagem? Amém, irmãos? Amém. Veja. Logo que eles se desposavam, estavam casados. Quanto ao voto sagrado entre eles, ou quando o voto sagrado, o voto que vocês estão fazendo hoje, depois dela ter aceito seu pedido, quando o voto sagrado entre eles era feito, leia Deuteronômio 22, 23, depois vocês podem ler, Deuteronômio 22, 23 diz que uma donzela, conforme a tradução diz, uma moça virgem, assim como Maria, correto? E ela encontra-se desposada. Então, uma mulher desposada, biblicamente, ela ainda não tinha conhecimento com o seu marido. Amém? Ela era ainda donzela. Nós, os mais antigos, conhecem bem esse vocábulo de donzela, né? É a mulher que não conheceu o homem ainda. É uma donzela. Amém, irmãos? Todos estão entendendo? Então, a mulher sendo desposada, ainda sendo donzela, e se porventura ela caísse
uma situação errada, e então ela poderia ser até apedrejada, não só ela, como o homem também. Por isso que José quis escapar. E para ele ficar como errado, como se ele tivesse forçado a situação. E o anjo falou: não, pode ficar tranquilo aí, isso aí está na mão de Deus, é Deus quem está fazendo a obra. Todos estão entendendo? Amém? Então Deuteronômio 22, 23 mostra que a moça também já desposada, ou seja, noiva. Ele diz, leia então Deuteronômio 22, 23, e você descobrirá que quando esta mulher e homem concordam-se em casar, mesmo que não fizessem o voto meses mais tarde, ou seja, do casamento, se eles até mesmo rompessem aquele voto, eles eram culpados de adultério. Então, a partir de agora, diante da igreja do Deus vivo, se porventura vocês romperem esse voto, diante dos seus pais aqui, isso é a mensagem, isso é Bíblia, e nós damos amém a isso. Eu sei que alguns podem falar, mas as igrejas fazem assim, até da mensagem. Nós não respondemos por ninguém, nós respondemos pela palavra de Deus. Então, se vocês voltarem a romper esse voto, nós não temos mais condição como família, como pastor e igreja, de fazer um novo noivado e um casamento de vocês. Porque cai em adultério se romperem isso. Captaram? Amém, irmãos? Então, ele diz, se eles até mesmo rompessem aquele voto, eles eram culpados de adultério. Isto é correto. Quando eles desposavam, eles estavam da mesma foram casados. Então vocês estão casados. A lei ainda não lhe havia dado o direito de viverem como marido e mulher. Quando fazem o voto aqui, ou quando casam na lei, isso não dá direito de viver como marido e mulher, mas já estão, pela palavra, casados diante de Deus. Então não tem como mais recuar. Vocês estão de acordo com isso? Olha, só estão felizes com isso, irmão. Que benção, né? Não querem recuar mesmo. Amém, irmãos? Que benção. Aleluia. Amém, irmãos? Vejam. Eles não podem recuar. Mas ainda não lhes havia dado o direito de viverem como marido e mulher. Lei não dá direito a isso. O que dá direito é Deus quem tem nos feito. Amém? Então, a lei ainda não lhes havia dado o direito de viverem como marido e mulher ainda. Mas, diante de Deus, quando eles prometem um ao outro, as palavras deles eram seladas no reino. Então, aqui, é bem claro, até aqui está bem, a palavra de vocês diante da igreja, representante de Cristo na terra, ministério e família, todos nós representantes de Cristo, está selado no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então, eu não sei, cada noivado é de uma maneira, né? O senhor está de acordo e o senhor dá a sua palavra de desposado com a irmã? Sim. A senhora dá a sua palavra de desposada agora com o irmão, de acordo com a Bíblia e a mensagem? Sim. Diante de sua palavra, estão ligados no reino de Deus. Obrigado, meu irmão. Estão ligados no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos se pôr de pé, vamos erguer nossas mãos em direção a eles. As coisas de Deus não é brincadeira, não. São maravilhosas mesmo. Amém, meus irmãos? É maravilhosa. De acordo, irmão João, irmã Josi? De acordo? Amém? Amém? Irmão Anderson, irmã Eni? De acordo? Amém? Amém? Amém. Vamos orar por eles. Senhor Jesus, como igreja do Deus vivo, segundo o que lemos e cremos na mensagem, segundo o que lemos e cremos na Bíblia, graças te damos, ó Pai, porque realmente o que lemos na mensagem é Bíblia purinha, purinha, e nós te louvamos por isso. Então, como ministério aqui, representando Cristo na terra, nós como igreja do Deus vivo, tomamos, ó Pai, a palavra de nossos irmãos e damos amém diante do Senhor. E agora, Senhor, eleva essas alianças que estarão representando este noivado, ó Pai, este compromisso selado no reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo consagramos este par de aliança para isto, assim como consagramos a eles mais uma vez ao Senhor, que eles possam manter a pureza até o dia da consumação deste ato que aqui é firmado diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos nós dizemos
Amém, Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Essa é a maior dela. Faz assim, coloca na mão dele lá, ué. Na mão direita, isso. E o senhor coloca na mão dela? Isso. Isso. E agora? Afasta um pouquinho. Isso, tá. Olha. Amém? Espero o casamento. Deus te abençoe. Parabéns, viu? Deus te abençoe sua decisão e seu testemunho, em nome de Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua decisão e seu testemunho. Guardem esse testemunho para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Para que quando alguém falar, não tem namoro cristão, fala, tem, mas isso é para cristão. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Vamos aplaudir Jesus. Parabéns, Deus os abençoe. Viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Aleluia. Eles casarão-se no mês de abril de 2026, permitindo o Senhor. Noivado, eu só faço noivado se me derem um mês, que é a programação, porque é voto de casamento. Negócio, as pessoas no mundo se perguntam, né? Você está namorando, eu estou noivo. Quando vão casar? Não sei. Ué, que noivado é esse? Noivado é voto de casamento. Por isso que nós somos noivos ou noivas. No que se refere em particular, como igreja, somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós fizemos o nosso voto para com Ele, no literal. Amém, irmãos? Nós fizemos nosso voto para com Ele. Somos a noiva do Senhor Jesus. Se você abandonar Jesus Cristo, pode eles abandonar um outro? Não. Nós que tomamos o voto para com o Senhor Jesus, podemos negar Jesus? Não. Por isso, no literal, somos a noiva. Em potencial, somos já a esposa, como eles. Como é bom entender as Escrituras, não é bom? Ele já viu que o anjo falou para José, tua mulher. Ou seja, em potencial já era a mulher dele, mas no literal, ainda não. Fica bem claro assim, né? Dá até vontade de tomar ceia, já não é uma pregação essas coisas para nós? Amém, meus irmãos? Como é bom obedecer as Escrituras com entendimento dado por Deus para nós pela mensagem, graças a Deus, né? Mas vamos agora então à palavra. Eu quero ser breve, embora o assunto é longo, como todos das Escrituras, né? Vamos pôr de pé mais uma vez. E eu quero começar por aqui, e se houver talvez necessidade, provavelmente eu quero continuar no próximo culto de ceia, mas vamos começar com Mateus capítulo 6. A gente fica feliz com tudo isso, não fica não? Amém? Né? Como é bom a gente ver a igreja cantando como cantaram. Como é bom a gente ver o conjunto, viu? Parabéns pelo esforço de cada um de vocês, viu? Deus é honrado com o nosso esforço. Amém, meus irmãos? Que Deus seja realmente engrandecido no nosso meio. Mateus capítulo 6 diz assim, no versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por cada porçãozinha da palavra. É vida eterna para nós. É só o Senhor para nos conceder isso. Por isso te louvamos, ó Pai. Podemos dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nós te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podemos assentar, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, com toda a sua atenção, hoje é um culto de ceia. Deus recompense e abençoe a todos. Nós temos aqui uma expressão escriturística. Eu quero basear a mensagem também na mensagem aos Hebreus, perguntas e respostas sobre Hebreus, capítulo 3. Mas
Mas vamos aqui, daqui a pouco, havendo tempo, nós vamos meditar um pouco nessa mensagem também. Mas nós sabemos então, como vimos bastante por sinal neste mês que passou, sobre o natural tipificando o espiritual, a igreja física sendo um tipo da igreja espírito, né? As ordenanças naturais e as ordenanças naturais sendo um tipo das espirituais. Nós vimos que somos também participantes deste corpo, igreja, e só somos participantes deste corpo chamado a Igreja do Deus Vivo, o corpo de Cristo na terra, quando temos representação no céu. Amém, irmãos? Todos estão bem lembrados? Quando temos representação no céu. Se não há representação no céu, não há, então, representação na terra. Apenas faz parte de uma igreja física. Agora, quando faz parte de uma igreja com representação, então estamos apontando o nosso destino, que é o reino celestial. Amém? Isso nós vemos em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, para quem gosta de anotar, que nós somos pó e o pó volta ao pó, correto? Assim como o Espírito que em nós habita veio de Deus e volta para Deus. Mas essa expressão, ela não veio primeiramente lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. A primeira expressão de veio do pó e volta ao pó está, veja só, sobre o mando de Deus quando houve o pecado na raça humana. Vamos para Gênesis? Vamos lá, para quem está com a Bíblia, tem facilidade. Quem tem Bíblia e tem facilidade de abrir a sua Bíblia, abra a Bíblia. Como o Marquinhos leu, expressou hoje, traga a Bíblia para a igreja. Bíblia mesmo. A capa preta, né? Pode ter até outra cor, mas é a Bíblia, amém, irmãos? E se porventura tem um pouco de dificuldade e quer ler no monitor, tudo bem, mas não deixe de fazer uso da sua Bíblia. Lá em Gênesis, é apenas uma meditação para nós tomarmos a ceia. Em Gênesis, quando da queda do homem, eu quero que os irmãos notem, quando da queda do homem em Gênesis capítulo 3, então vem Deus mostrando ou trazendo ao homem o que ele receberia como paga do pecado. Nós temos no versículo 15, primeiro falando a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ontem lá em Colombo, né, irmãozeno, nós pregamos sobre as sementes. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Isso aqui é profundo demais, mas vamos aqui na linha. A mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse, agora veja que é aqui que a partir daqui eu quero expressar. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei. Veja, a ordem veio para Adão, dizendo: não comerás, porque a mulher foi feita de Adão, era para ela estar sujeita a ele. Todos entendem isso, né? Amém, irmãos? Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela, todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E alguns reclamam por dificuldades, tendo na geladeira o pão de amanhã.
tendo pão para a semana e reclamando como se estivéssemos passando crise. Crise segundo o nosso conceito, porque o conceito de Deus é: o teu pão não vai faltar dia após dia. Ele tem cumprido a promessa? Tem faltado pão na tua casa? Então temos muito a agradecer. Ele não falha em suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. O problema é que nós esquecemos que basta cada dia o seu mal. Nós esquecemos que não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma, no vestir e no comer. Porque amanhã Deus proverá. Andamos ansiosos pelo amanhã. E esquecemos de agradecer o pão do dia que não tem faltado. A inspiração de amanhã para resolver os problemas Deus te dará. Deus providenciará uma porta e nos abençoará. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Aí eu vou juntar com Mateus. De cada dia. Amém? Vamos ficar aqui porque esse negócio aqui é inspirador demais, irmãos. Por isso que vai ser que vem eu quero continuar. Comerás o teu pão até que tornes a... Veja só que não está lá só em Eclesiastes que o pó vai para a terra volta para a terra. Está no princípio. O homem passou a voltar para a terra por causa do pecado. Então, até que tornes a terra, porque dela foste formado. Dela veio, dela foi formado, para ela vai voltar. É isso mesmo, irmãos, amém? Porque dela foste formado, porquanto és pó. Do pó veio, do pó voltará. És pó, e em pó te tornarás. Amém, irmãos? Bom, é gostoso nós vermos, né? Que a Bíblia, por isso que o profeta diz: o inimigo quer anular, ele não gosta de Gênesis, não gosta de Apocalipse e não gosta da Bíblia toda. Mas Gênesis é o princípio, Apocalipse é o fim, é o alfa e o ômega. Amém? Tudo começou ali, tudo vai terminar aqui, nos dias apocalípticos que vivemos. E quando fala dias apocalípticos, alguém pensa: ai, que expressão forte. Não está vendo as coisas fortes que estão acontecendo aí? Na moralidade, nas guerras, em tanta coisa. É dias apocalípticos. Mas Apocalipse quer dizer... Quem sabe o que quer dizer a palavra Apocalipse? Ergue a mão assim. Quem sabe o que a palavra Apocalipse quer dizer? Você lembra? Quer dizer nos dias apocalípticos que vivemos, no dia da revelação. Amém, irmãos? Dia da revelação. O povo tem medo. Falou em Apocalipse, nós amamos a revelação. Aleluia. Bom, então veja que quando o Senhor Jesus vem e expressa o pão nosso de cada dia nos dá hoje, inclusive é uma expressão que nós estudamos durante esse mês também, que passou sobre o que a tentação de Jesus em Mateus 4, que diz, né, dá ordem a essas pedras que se tornem pães. Porque a expressão pão está no princípio. E ele falou: dá ordem a essas pedras que se tornem pães. Mas Jesus vem e traz a resposta para tudo. Quando ele expressa: não só de pão viverá o homem. Porque aqui a Bíblia está dizendo que ele vai viver do pão. Amém, irmãos? Ele vai viver do pão. E com suor. E suor diário. Não é fácil o pão de cada dia. Mas nós vamos comer o pão de cada dia. Mas nós não vamos viver do pão de cada dia. Nós vamos viver da palavra de Deus. Porque quem coloca o pão na nossa mesa é o assim diz o Senhor. É o supremo e único suficiente Senhor e provedor e salvador. Amém? Então, veja só. No princípio veio a expressão: do teu suor comerás, e você vai comer o pão do teu trabalho. Por causa da transgressão do homem. E isso é até quando? Até quando voltar ao pó.
Porém, quando Jesus veio, para quem está com a Bíblia aberta, que é comigo lá em São João, veja só, é culto de Santa Ceia, estamos meditando nisso. Então, a expressão, vai comer o pão de cada dia, vem lá do princípio, que agora vai trabalhar, vai plantar, vai colher do teu suor, e vai comer o pão do teu suor, do teu trabalho, do teu esforço. Evangelho de São João 6, 48. Diz assim: eu sou o pão da vida. Amém? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná, o pão, lá do deserto, né? O maná, no deserto e morreram. Veja, que essa expressão pão, eles estavam comendo o pão da vida cotidiana. Mas quando eles estavam no deserto, eles precisaram do sobrenatural. E nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos do sobrenatural. O justo está vivendo da fé. Nós já estamos vivenciando isso. Tenha fé e você vai viver dela. Então, quando precisou, chegou aquele momento na caminhada, desceu o pão do céu. E nós vemos que as provisões para a nossa vida, muitas vezes, você fala: olha, pastor, olha, querida, olha, querido, olha, meu irmão, eu estava tão necessitado, mas desceu do céu a provisão. É o tempo que nós vivemos. Mas a provisão ainda do maná, que desceu do céu, o pão do céu, mas em forma daqueles bolinhos com gosto de mel, todos nós sabemos essa expressão, ainda não os tirou da morte. Por quê? Porque o alimento natural, ele ainda era até que voltassem para a terra. Então podia comer maná do céu e ia morrer. E morreram, Jesus está expressando. Podia comer um pão que desceu diretamente do céu. Igual a gente fala, é um pão quentinho no forno, né? Desceu do céu. Ainda vai morrer, porque era a palavra de Deus, como o julgamento do pecado. Você vai comer do teu suor, vai plantar, vai colher o pão, vai fazer essa massa, vai comer o pão, mas isso é até que você morra. Ainda estava instituído pelo pecado a lei da morte. Aí vem Jesus e venceu a lei da morte. Porque Paulo pode dizer mais tarde, porque ele diz: aonde está a tua vitória, ó morte? Aonde está a tua vitória, ó lei da morte? Foi vencida no Calvário. Por isso ele falou: olha, eu sou o pão da vida, e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por isso o profeta prega a Elias e a comida oferecida, o alimento espiritual ao seu devido tempo, e outras mensagens mostra claramente que assim como no natural, tem o espiritual. E muitos comem da palavra, e você sabe, vinda do céu, mas morrem. Por quê? Porque ainda não estão revestidos do sobrenatural. Agora, não estão revestidos de Jesus Cristo. Ainda estão comendo a palavra de Deus como um pão de forma espiritual, sim, mas ainda de forma religiosa. Nós temos que vencer esse espírito, porque é transformar a pedra em pão. Jesus poderia transformar as pedras em pães. E o que faria isso? Pão natural. Pão natural, que ao comer, logo Jesus teria fome de novo. Mas Jesus Cristo é a palavra. E ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Por isso quem sacia a nossa fome no natural é o que sacia a nossa fome espiritual. E quem come de Jesus não morre mais. Aí ele venceu a lei da morte. Vamos ver. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Veja que agora a lei do pecado foi vencida por Senhor Jesus Cristo no Calvário. Posso ouvir um amém a isso? A lei do pecado, o salário do pecado é a morte. Então o pecado veio, ele falou: agora você vai comer, e vai comer do teu suor, do teu trabalho, e vai isso até que você volte ao pó, ou seja, até que você morra. Mas quando Jesus veio, ele falou: agora quem comer de mim, a morte está vencida, você não provará a morte. Alguns, de forma literal, não morrerão, mas serão transformados a encontrar o Senhor nos ares. Os outros que dormirem fisicamente não estão provando a morte, mas estão descansando no Senhor. Por quê? Porque Jesus venceu a lei da morte.
Ninguém pode dar a sua vida e voltar a devolvê-la. Então ele venceu. Então você vai comer do pão, mas você vai voltar para o pó. Agora, olha que expressão tão maravilhosa. 51. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Aleluia, o que desceu do céu. Amém? Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Para quando? Para sempre. Aleluia. E o pão que eu der é a minha carne. Agora, qual é o pão que ele nos dá? Em forma literal? Em forma literal, é o nosso sustento. É o viver da fé. É ser justo e crer. E ele suprirá nossas necessidades. Amém? Porque é um dos sinais do fim do tempo, lá em Lucas capítulo 17, que nós estudamos este mês, que é, comiam, faziam o quê? Comiam, faziam o quê? Comiam, casavam, davam de casamento. Tudo isso é errado? Não, não é errado. É quando você coloca tudo isso acima das coisas de Deus. Aí se torna errado. Então teu casamento não está acima de Deus, tua comida não está acima de Deus, o suprir da tua necessidade não está acima de Deus, tua condição, tua saúde não está acima de Deus. Agora, quando Deus está acima de todas as coisas, Ele cuida do teu casamento, da tua saúde, da tua finança, do teu pensar e agir. Aí não é errado, mas quando coloca isso em primeiro lugar, comiam, casavam, davam-se em casamento, né? Lá em Lucas, ou Mateus capítulo 8, não precisamos nem ir lá, só para ganhar tempo, tem a parábola das bodas. Vamos lá, vocês estão animados comigo? Então vamos aqui rapidinho. Vamos lá em Mateus 8. Porque tem uma expressão aqui que é muito importante. Mateus 8, 22. Deixa eu achar aqui, não é Mateus 8, deixa eu achar aqui. Eu troquei minha anotação. Acho para mim, a parábola das bodas, onde um foi cuidar dos bois, outros foram cuidar dos mortos, outros foram cuidar da fazenda. Escreve para mim aí rapidinho alguém, porque eu achei muito interessante isso. Onde está a minha anotação? Mas está bom. Pesquisa para mim, irmão Alexandre, que tem rapidez. Eu anotei errado. Deixa eu procurar aqui que eu já acho. Mesmo. Alguém lembra? Deixa eu achar aqui. Porque fala do comer. Eu achei tão interessante. Coloca ali, parábola das bodas. Busca para mim rapidinho. 22. Isso, obrigado. Mateus 22. Eu marquei Mateus 28, 22. É 22. Eu marquei tudo errado ali, ó. Daí eu risquei o 2 e pensei que era o 8 só. Mas vamos lá, olha só que interessante. Mateus 22, do 1 ao 14. Todos acharam? Cadê o nosso monitor? Não tem monitor lá? Tem lá. Tá, vamos lá. Vejam lá então. Todos acharam? Leiam comigo, vamos lá. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhe a falar-lhes em parábolas. Olha só isso aqui. O reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas de seu filho. Amém? E enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Não quiseram vir. Veja só. Amém? Depois enviou servos. Mas não é essa passagem, irmão. É das bodas, mas acho que é em Lucas então. Mas vamos aqui enquanto o irmão acha outra passagem. Ele diz: e enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado para os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Qual que é a outra parte? Mas não é essa que eu queria. Lucas 14, vamos ver se é Lucas 14. Tem uma 17. Vamos lá. Não tem problema. O importante é nós acharmos. Se não for essa, vamos achar outra. Qual que é? Será que é essa? É aqui. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Vamos lá. Quem achou diz amém?
Vamos lá, então não perca a linha. Lucas 14, 15 ao 24. Nós não vamos ler todos, eu quero só pegar o início aqui. Olha só que tremendo que é. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele, aonde? À mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão. Da onde? Quando vem falar da parábola das bodas, parábola da grande ceia, das bodas do Cordeiro, Jesus vai explicar, ele começa, antes de contar a parábola, ele fala: bem-aventurado o que comer pão. Qual pão? Do reino dos céus, do reino de Deus. Aí ele começa: porém, ele lhe disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado, tudo está preparado. Aí ele vai os seus convidados vai chamar. Bom, algum veio ali e disse, no versículo 18 ele diz: comprei um campo, importa vê-lo. Outro diz no 19: comprei 5 juntas de boi. Outro disse no versículo 20: casei e portanto não posso ir. Veja que está ligado, volta a atenção aqui, veja que está ligado a casar, comprar, plantar. Viram? Quando é os dias finais, sinal do fim do tempo, dias de Noé, plantavam, casavam, vendiam. Na parábola que Jesus conta das bodas, ele mostra isso. Comprei uma terra para quê? Para plantar. Outro falou: comprei juntas de boi, para quê? Para ter a renda com a venda da carne, do leite ou do boi em si. Comprar, plantar, comer, casar. E todos esses, como era o tipo de Lucas 17, falaram: não, olha, me tenha como escuso, ou não vou poder ir. Não vou poder ir aonde? Ir à mesa, comer o pão do reino de Deus. Nós comemos uma ceia, tomamos uma ceia do Senhor aqui. Por quê? Porque nós não estamos colocando a nossa venda, a nossa compra, o nosso plantar, o nosso colher, o nosso comer, a nossa saúde, o nosso casar, nada acima de estar no reino de Deus. Para nós é aonde Ele quer que nós plantemos e possamos adquirir. É ali que nós vamos plantar e adquirir, que é: buscai tesouro aonde a traça não corrói, o ladrão não rouba e o tempo não destrói. Aonde? No reino de Deus. Porque nós vamos tomar a ceia das bodas. Ou alguns estão dizendo hoje: me tem como escuso, eu tenho muitos afazeres aqui na terra, não vou poder ir às bodas. Nós vamos a bodas, amém, meus irmãos? Nós vamos às bodas do Cordeiro, porque para nós somos os bem-aventurados. Veja que quando fala da bem-aventurança, fala diretamente do lava-pés, da Santa Ceia. Bem-aventurados aqueles que vão ouvir: vinde benditos de meu Pai. Para quê? O pão do reino. Aqui é um tipo, nós vamos comer o pão do reino. Vamos para São João 6 de novo, e nós já vamos encerrando aqui. São João capítulo 6, de novo. Nós lemos o 48, 51. Eu quero recuar um pouquinho. São João 6, um pouquinho antes, no versículo 26. Diz assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que, olha só, todos bem atentos. Na verdade vos digo que não me buscais, ele, não me buscais pelos sinais que vistes. O que eles estavam vendo? Sinais. Não me busqueis, ou buscais pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão. Comeste do pão e vos saciaste. Qual pão que eles tinham comido? 5 pães e 2 peixes multiplicado. Numa das multiplicações, sobrou 7 cestos de pão. Na outra, 12 cestos de pão. Eles estavam saciando-se de Jesus pelo pão natural. Pelo pão chamado religião. Pelo pão chamado
pãozinho mesmo da cevada. Ele falou: vocês estão me buscando? Muita gente está buscando Deus, não para ter o pão do reino de Deus. Muitas pessoas estão buscando, as igrejas estão cheias, não estão buscando o pão, ou não estão buscando Jesus, que é o pão da vida, para ter o pão do reino de Deus. O pão que não é o que sacia a carne, mas é o que sacia a alma. Mas estão buscando para ficar saciado fisicamente. Não é isso que nós lemos? Amém, irmãos? Vamos lá. Não me buscais pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Aí nós vemos que a luta do homem, inclusive a palavra churran, lahi, apani, quer dizer, pães da mesa da propiciação. Lahi quer dizer luta. Então, quando fala-se pão da propiciação, está falando, é um pão de luta. Por quê? Porque quando Deus falou a Adão lá, falou: olha, agora você vai lutar pelo teu pão. Você vai plantar, você vai suar. Aí nós vemos que a luta universal, desde então, do mundo, é pelo pão. Nós vemos que hoje está tendo escassez de pão. Estão tendo que fazer todos esses programas mundiais, você entende? Não dá para falar tudo, você entende? Para quê? Porque há uma multidão que não tem o pão de cada dia para comer. Eu não sei quantos terços da humanidade passa em miséria. Está em escassez o pão de cada dia. Então eles têm que fazer esses programas mundiais, e a maior parte das guerras é por causa do pão. Não é ainda por causa do pão de cada dia, mas é para que tenha pão hoje, amanhã, depois da manhã, e para que os filhos dos filhos deles tenham pão. Pela riqueza. A primeira riqueza, o primeiro dinheiro foi pão, foi alimento. Você tinha que plantar, um plantava uma coisa, o outro plantava outra coisa, e trocavam os alimentos, você sabe. E hoje é dinheiro para poder comprar o alimento. E daqui a pouco pode ter o dinheiro, mas não vai poder comprar o alimento. Se não fazer a união ecumênica, não aceitar a marca da besta. Por isso que o justo que vive da fé não vai se dobrar a isto, e vai viver da palavra de Deus, e vamos ser cuidados por o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos entrar em guerras, nós vamos ser alimentados. As guerras são por causa do dinheiro. O dinheiro compra o quê? Pão, o alimento. Vem tudo da origem. E as guerras mundiais. Vamos aqui. Mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece. Você crê na Bíblia, irmãos? Que maravilha. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Não coloque nada acima da tua fé. Para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, quem vai dar? Vos dará. Quem que vai te dar isso? É o Filho do Homem, é Jesus Cristo, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu e o selou. Então, e a este o Pai, Deus, o selou. Vamos aqui lembrar uma frase do nosso profeta: o diabo marca, Deus. Alguns, por causa do pão, vai aceitar a marca da besta. Mas a noiva do Senhor Jesus Cristo está selada por Deus. Amém? Nós lutamos, trabalhamos, trabalhe mesmo. Não corra atrás do prejuízo, corra na frente do prejuízo. Você pode entender essa frase? Não corra atrás do prejuízo, corra na frente. Mas saiba que quem vai nos sustentar é Deus. Temos que crer que Ele vai nos sustentar. Porque o diabo, por causa do alimento, por causa das riquezas do mundo,
está selando ou está marcando os seus. Mas Deus está selando os seus. Disseram-lhe, pois, que faremos para, olha só, irmãos, que faremos para escutarmos as obras ou executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta. Qual que é a obra de Deus? É esta. Irmão, a gente fica animado, não fica não? Eu estou tentando segurar aqui porque... Aleluia, obrigado, meu irmão. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que Ele enviou. Você crê em Jesus Cristo? Amém. De todo o coração? Amém. Então creia em tudo, na tua saúde, na tua vida, no teu trabalho, e não se preocupe com o amanhã. Versículo 30. Todos estão acompanhando? Disseram-lhe, olha só que tremendo isso aqui, irmãos. Disseram-lhe, pois, que sinais... Antes de eu ler, segure aí um pouquinho. Vai lendo comigo. Você está acompanhando comigo a Bíblia? Amém, irmãos? Você ama a mensagem? Você ama a Bíblia? Você ama Jesus, aleluia. No versículo 26, eu comecei lendo, diz assim: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que fizeste. Ou seja, ele estava multiplicando 5 pãozinhos, irmãos. 2 peixinhos e 5 pãozinhos. Uma multidão comeu. Ô povo cego, quem vai atrás só das coisas naturais é cego. Eles que tinham visto isso e estavam saciados, vêm e perguntam para Jesus: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? O quê? O quê? Vocês estão tudo com a barriguinha cheia, aquele povo, tudo com a barriguinha cheia, porque estavam saciados por 2 pães e 5 peixes, e ainda sobrou 12 cestos, e ainda vem perguntar que sinal que ele faz para que creiam nele. Ei, não tem amnésia espiritual. Aquele que cuidou de nós até aqui e saciou a nossa barriguinha, me deixa usar essa expressão, é o mesmo que está aqui cumprindo e fazendo as maravilhas de Deus a nosso favor. É Ele que vai cuidar e nos sustentar. Pode crer, a obra de Deus é esta. A obra de Deus é essa, que creia. Creia no quê? Perguntaram, creia no quê? Aquele que tem começado a boa obra. Creia no quê? Eles perguntaram. O que obras fazes para que possamos crer em ti? Que operas tu? 31. Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Eles estavam pensando que aquele pãozinho era pãozinho do céu. Que coisa, né? Não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão estava falando do pão. Aleluia. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aleluia. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o meu Pai, aí está o segredo, me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Confia nele, é Ele.
Ele é tudo para nós. É no natural, é no espiritual. É Ele. Descansa. Ele é. É mesmo? Ele é. Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o tesouro. Aonde? Esse é o teu tesouro. Ele é o teu tesouro. Ele é tudo para nós. Oh, Ele é o tesouro. E agora? Jesus é. Jesus é. Jesus. Jesus é o teu tesouro, o teu pão, a tua vida eterna, o perdão, o renovo. Aleluia. Jesus é o tesouro guardado em meu peito, Ele é tudo. Feche seus olhos. Aleluia. Esta é a obra de Deus. Que creia, irmã, creia, irmão, creia. Igreja do Deus vivo, creia nele, creia em Jesus Cristo. Ele é o nosso provedor, Ele é a vida eterna. O que nós queremos mais? Aleluia. Fala com Ele. Precisa aumentar um pouquinho o seu nível de fé? Fala com Ele. Dá-me mais de Ti, Jesus. Me dá mais fé para vencer. Esta é a obra dele, que creiais nele. Como o quê? Como provedor, como solução, como salvador. O profeta disse que Ele é o caminho provido por Deus. Ei, nosso profeta disse, e nós cremos nisso. Ele é o nosso caminho. Anda nesse caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o pão. Aleluia. Você precisa acertar algo com Deus? Acerte agora. É o momento de acerto. É o momento de aumentar a nossa fé, de saber que nós, olha, toda essa passagem encerrou com o quê? Aquele que meu Pai me der e vir a mim, de maneira alguma eu o rejeitarei. É a obra lá do princípio. O pecado trouxe a necessidade desse labor cotidiano. Nós não vamos escapar dele não, mas o labor espiritual, descanse, creia nele. Ele venceu, o preço foi pago pelo pecado, a morte. Ele não enviou o pão da vida. Você pode entender isso. Por isso fala com ele com gratidão em seu coração. Jesus, nós precisamos mais fé. Nós precisamos vida mais perto de Ti, constantemente, sentindo a Tua presença. Tudo que meu Pai me der e vir a mim, Senhor, eu preciso estar no Senhor Jesus Cristo o tempo todo. Amém. E todos nós dizemos graças a Deus. Todos nós dizemos amém. Graças a Deus. Ele é tudo para nós. Aleluia. Quem entende a parábola das bodas, da ceia do Senhor, hein? Começa ele dizendo: bem-aventurados que comeram o pão do reino de Deus. Bem-aventurado é feliz. Sabia disso? Feliz é. Você é feliz com Jesus? Você é feliz com Jesus? Aleluia! Não importa as demais coisas, nós somos felizes com Jesus. Nós comemos o pão do reino de Deus e as demais coisas será vos acrescentadas.
obedeça a palavra, viva uma vida em Jesus Cristo, venha a Jesus Cristo. Quem vir a mim, viva em obediência à palavra, custe o que custar, porque o que custar não é valor perto do que nós temos nos aguardando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 11. Te amamos, Jesus. Para a ceia que vem, nós vamos estudar a mensagem falando sobre os 12 pães da mesa da propiciação. Na mensagem aos Hebreus capítulo 3. Hoje foi o início. Amém? Alfa e ômega, para a próxima ceia encerrarmos o ano crendo nele, sendo feliz com ele. Amém? Aleluia. 23 desse capítulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Eu vou ler o 23 de volta. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou aleluia, o pão. E sabe o que ele fez com o pão? Ele partiu. Ele pegou o pão, partiu e te deu. Nos deu. Tomou o pão e partiu e nos deu. Amém? Nós recebemos dele. Nós recebemos ele. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai. Aleluia. Ei, que maravilha. Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que nós vamos então comer o pão do reino de Deus. Amém? Nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá. Aleluia. Por quê? Porque nós somos bem-aventurados. Até que tá bom, vamos ao Evangelho de São João, capítulo 13. São João capítulo 13. Põe no monitor para nós, para quem quiser ler. Põe no monitor. São João capítulo 13, versículo 4. Pastor, São João capítulo 13, alguém me falou que não é da ceia. Põe o versículo primeiro. Põe o versículo primeiro para nós. Amém? São felizes com Jesus? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, aleluia, como havia amado os seus, amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e ia para Deus, aleluia, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo.
Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos. Ora, nós estamos limpos. Amém? Pela lavagem da água pura da palavra. Mas não todos. Se alguém não está ainda limpo, limpe-se já. Porque o limpo tem que estar mais limpo. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que ele lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e dizei bem, porque eu o sou. Se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés também uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se saber essas coisas, bem-aventurado que vai comer o pão lá no reino de Deus. Bem-aventurados sois, se as obedecer o ensinamento de Jesus. Bem-aventurados sois, se as fizerdes, em nome do Senhor Jesus. Atmosfera de gratidão, que atmosfera de adoração. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Aleluia, aleluia. Por isso que o diabo quer tirar alguns dos nossos do meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque ele não quer que você seja um adorador. Mas nós somos os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E a tua palavra é a palavra é a verdade. Tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Senhor Jesus, com gratidão em nossos corações, como verdadeiros adoradores, por sua misericórdia e graça, te adoramos, porque o Senhor é o pão da nossa vida. O pão é aquilo que sustenta, e é com suor, sim, é com suor, é com esforço,